Olá, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje nós vamos conversar aqui no programa sobre economia e também sobre o Centro de Tecnologia Aeronáutica do Sistema Indústria da Paraíba. Ao meu lado, o comentarista do programa, presidente da FIEP, que estava um mês longe do programa. Presidente, seja bem-vindo. Pois é, você pensa que a saudade não dói? Dói muito. Eu estava com saudade muito do meu público, dos meus telespectadores, com quem eu encontro, em todas as cidades da Paraíba, e converso sempre, eles dialogam, e por essa razão me fazem muitas perguntas sobre a economia, Sueli. Eu acho que eu estou já deixando de ser engenheiro para ser economista, né? Porque ninguém me pergunta sobre as obras de engenharia do SESI, do SENAI, ou mesmo brasileiras e paraibanas, e me perguntam sobretudo sobre a economia. Parece que esse é o foco do país. Pois é, depois de 4 programas ausentes, a gente volta com um tema que o senhor muito aprecia, né? Que é a economia. Então, para iniciarmos, vamos aí ouvir a sua visão, um diagnóstico até, digamos assim, sobre o que vem acontecendo atualmente no Brasil. E aí, presidente, eu começo lhe perguntando, quais os impactos, na sua opinião, que essas medidas implantadas pelo governo no meio empresarial e na sociedade, que impactos foram causados a partir dessas medidas? Realmente, veja, o Brasil vive uma grande convulsão social e política, é inegável, a gente está vendo manifestações de lado a lado, uma preocupação reinante nas pessoas. O grande impacto, o maior impacto na sociedade é exatamente uma crise que entrou na cabeça das pessoas e teima em não sair, certo? Então, e a mídia dá suporte a tudo isso, apoia, estimula a que esteja realmente gerando uma crise enorme no país. As primeiras medidas tomadas pelo novo ministro da Fazenda realmente impactou em muito os custos, inflacionou o mercado e a sociedade aí sentiu muito, porque a dosagem, assim podemos dizer, foi cavalar, foi de uma vez só. Isso às vezes você faz em doses homeopáticas, mas também dizem os marqueteiros aí de política que você deve fazer no início do governo, enquanto tem tempo para ir suavizando, diluindo esse problema, né? Porque foi uma inflação grande, com um aumento de energia forçado e também de uma que estava represada. O governo represou por muito tempo a inflação, os preços de gasolina, os preços do diesel, e deixou para soltar tudo de uma vez. E a energia, sobretudo, por conta da falta de chuvas, né? Houve uma falta de chuvas no sudeste e no nordeste do país, e então, por cautela e por necessidade mesmo, puseram todas as termoelétricas para funcionar, e isso gerou um custo adicional muito grande, o que diminui a competitividade das empresas e faz aumentar os preços, embora a indústria não consiga de imediato repassar todos os seus custos para o comércio e termina entrando um pouco no prejuízo. Ô, presidente, mas dentro da sua experiência, como é que o senhor acredita que o governo vai conseguir suavizar essa inflação que pegou todo mundo agora nesse início de ano? Veja uma coisa, a inflação subiu para 7,2, saiu fora da meta, né? 7,2 ou 7,5. Ela saiu da meta porque a meta é entre 4,5 e 6,5, saiu da meta, mas de agora por diante ela vai sendo suavizada, né? Porque, como eu disse, foi tudo de uma vez, foi uma dose única, e agora a inflação ela vai crescer em ritmo bem mais lento, até porque também, como os juros ficaram altos, o dólar ficou alto, então as compras vão diminuindo, essa ansiedade também é reduzida, e com isso a inflação, eu tenho certeza que ela no fim do ano chega dentro da meta de novo, como chegou o ano passado. O ano passado ela se situou na meta, já no finzinho da meta, já aí perto dos 6,5, e este ano também ela vai se situar com toda a convicção dentro da meta. Falando agora em relação às questões sociais, à opinião pública, na sua opinião, até que ponto esses manifestos eles são justos e válidos?
Eles são justos, assim, quando o povo mostra a sua indignação, porque, inegavelmente, a situação do brasileiro melhorou em tudo. Nós sabemos que melhorou em educação, melhorou em saúde, melhorou, enfim, em tudo, no poder de compra das pessoas, mas tudo ainda está por fazer. Nada é ainda como nos países desenvolvidos. Então as pessoas começam a viajar e começam a ver a organização lá fora, certo? E também ver essas manifestações anticorrupção é o item mais festejado, vamos dizer assim, nas faixas que se levam pelas cidades, pelas ruas das cidades. Então, a corrupção realmente estigmatizou muito o governo, sobretudo porque misturaram as coisas. A Petrobras é a própria essência da presidenta da República. Não é bem assim, eu acho que tem que separar o joio do trigo. Ali realmente houve uma formação de quadrilha para assaltar a Petrobras, assaltaram impiedosamente a Petrobras, transferiram dinheiro para a Suíça e foram os próprios diretores mesmo. Muita gente diz, não foram os políticos. Eu não vejo muito político, não. Eu vejo, são os empresários, muito empresário preso, certo? Eu vejo muito empresário na cadeia, vejo muito dinheiro na Suíça na conta dos diretores da Petrobras e não na conta dos políticos. É isso que a gente vê, como é que um funcionário tem lá 220 milhões de dólares. É uma coisa gigantesca. Então esse dinheiro não estava sendo transferido para a política. E quando fala em política, ele disse, eu dei 1 milhão para Cicrano, dei 500 mil para fulano, coisas pequenas, e o dele eu vou devolver 128 milhões de dólares, teve um que devolveu 128 milhões de dólares já de uma vez. Então eles mesmos cartelizaram com os empresários e ficou como se a Petrobras fosse todo o Brasil. O Brasil é muito maior do que a Petrobras e a Petrobras é muito maior do que esse assalto. Isso eu posso lhe dizer com tranquilidade. A Petrobras ela se recupera facilmente desse problema, desse grande assalto que lhe fizeram, porque também ela teve a sorte de descobrir essa grande manancial de petróleo que foi o pré-sal. Ok, presidente. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre economia. Até já! O IEL faz parte do Sistema Indústria e busca implantar programas inovadores de estágios, integrados com centros de conhecimento, empresas e estudantes, encaminhando-os para o mercado de trabalho. Além de educação empresarial para dirigentes e gestores através de conceitos inovadores de gestão. Atuando também no desenvolvimento de pessoas através de entidades, instituições e empresas públicas e privadas, desenvolvendo inovação e consultoria empresarial, buscando estimular e difundir a gestão da inovação nas empresas, através de projetos inovadores. IEL, sempre presente em todas as etapas da sua carreira profissional e empresarial. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre economia. Mas neste bloco nós vamos acompanhar agora uma matéria especial sobre o Centro de Tecnologia Aeronáutica do Senai. O presidente da FIEP, o Gadelha, vai acompanhar a matéria comigo e logo em seguida a gente comenta um pouco a respeito do que é este novo empreendimento do Sistema Indústria. Muito bem. Olá, Sueli, presidente Boega Gadelha e todos que nos assistem. Hoje nós estamos em uma unidade do Senai em Campina Grande, o CIT, o Centro de Inovação e Tecnologia Industrial. O Senai City é um grande complexo com mais de 12 mil metros quadrados, capaz de atender a diversos segmentos industriais através de cursos e consultorias. Hoje, especificamente, nós vamos conhecer o CTA, é o Centro de Tecnologia Aeronáutica. Lembrando que Campina Grande abriga uma fábrica de aviões e o Senai participa ativamente de todo este processo.
Para saber sobre as atividades do CTA, nós vamos conversar com o Felipe Vieira. Ele é gerente de educação aqui do CIT. Felipe, em relação à parte educacional, o que este centro oferece e as atividades, já se iniciaram? Já se iniciaram, nós fizemos uma parceria com uma universidade de Santa Catarina, que ministra cursos à distância. Então nós estamos já com uma turma de mais de 90 alunos, também trazendo pessoas especialistas para darem palestra a esses alunos, né, para se aproximarem bem da realidade. Esse curso vai ter uma parte 80% à distância e 20% presencial, que vai ser feita a parte prática, vai ser feito numa oficina homologada pela ANAC. Felipe, esses alunos já saem com uma perspectiva boa em relação ao mercado de trabalho? Nós fizemos uma análise do mercado de trabalho e ele é imenso. Já tem muitas empresas, inclusive, ligando para a gente para saber quando é que termina a primeira turma, porque há uma necessidade muito grande. Para ter uma ideia, em todo o Nordeste só tem 2 oficinas de manutenção de aeronaves homologadas pela ANAC. Então a gente vai realmente suprir o Nordeste de mão de obra especializada nessa área, para que esse setor que está tão carente dessa mão de obra possa se desenvolver e evitar que os proprietários de aeronaves eles tenham que se deslocar para o sul do país para fazer a manutenção. Felipe, em relação à educação, o que esta nova empresa de aviões ela pode esperar do Centro de Tecnologia Aeronáutica aqui do Senai? Bom, nós vamos preparar a mão de obra especializada para a montagem desses aviões. Já está em processo de montagem o primeiro avião, a empresa espera que até julho já possa fazer o voo do primeiro avião montado em Campina Grande. Então, nós vamos preparar as pessoas para trabalharem nessa empresa. Além desta parte educacional, o CTA também oferece serviços. E é por isso que eu converso agora com o Wagner Porto, que ele é gerente de tecnologia aqui do CIT. Wagner, como se deu a iniciativa da criação deste centro? A criação veio do centro, inicialmente a demanda surgida pela empresa a ser instalada em Campina Grande. Com isso, a gente fez um estudo do mercado e vimos que não só para essa empresa, mas também para algumas outras desse segmento, a parte aeronáutica, na região Nordeste, tinha uma grande carência. Daí a gente teve a ideia de fazer o Centro de Tecnologia Aeronáutica aqui dentro do Senai. E quais os serviços a serem oferecidos aqui pelo centro? Bem, a nossa ideia na questão de serviço, a parte de tecnologia, é justamente ofertar tanto para essa empresa como para demais empresas nesse segmento, são pesquisas na parte de segmento da parte aeronáutica, desenvolvimento de novas peças, o suporte até mesmo para essa indústria que está instalando aqui em Campina Grande, com algumas peças que eles tinham alguma dificuldade, que tinham necessidade de trazer de outros estados para dar esse suporte. Ô Wagner, em relação a serviços, o que esta nova empresa de aviões pode esperar do Centro de Tecnologia Aeronáutica do Senai? Bem, a empresa, nós estamos já ajudando bastante a questão dessa empresa aqui em Campina Grande. Estamos dando o suporte para ela, a questão do desenvolvimento de peças, como eu falei anteriormente, a questão da dificuldade de vir de outros estados. Estamos fazendo alguma linha de pesquisas com alguns consultores justamente para a possibilidade de desenvolvimento de novas peças para a parte da aeronáutica, que hoje em dia a inovação é fundamental para esse segmento. Como vocês acompanharam, hoje nós conhecemos este importante centro voltado à indústria de aviões. Sueli, um bom programa para vocês. Em breve eu volto com mais novidades. Até mais! Presidente, então foi aí apresentado o que é o Centro de Tecnologia Aeronáutica do Senai. Quais são as expectativas para esse novo empreendimento do sistema? Você viu que a gente começou bem, né? Com esse avião aí, você viu esse depoimento do Wagner e do Felipe, mostrando o que é que está acontecendo dentro do Centro de Tecnologia da Aeronáutica. Nós estamos comprando muitos equipamentos agora, quer dizer, já compramos os equipamentos, estamos esperando a chegada de mais umas 3 carretas de equipamentos que nós vamos transformar aquela na maior oficina do estado da Paraíba, sem nenhuma dúvida. A nossa oficina tem 20 metros por 200, são 4.000 metros quadrados, com uma ponte rolante de 150 metros, e vamos ter a impressora 3D, vamos ter o central de usinagem de alta performance com 5 eixos, já chegou com 3 eixos, fresa, comando numérico, torna, CNC também, enfim,
uma gama de equipamentos que vai permitir que a gente fabrique tudo o que for necessário e possa dar manutenção, dar suporte à indústria de aeronáutica que está surgindo em Campina Grande, bem como a própria indústria de ônibus também, que vai acontecer aqui na nossa cidade. Então, o Centro de Tecnologia da Aeronáutica vai ser uma coisa muito boa, porque a aviação está crescendo muito no país. O Brasil é o terceiro maior produtor de jatos do mundo e é o segundo maior produtor de jatos privados, de jatos particulares, de jatinhos, de aviões a jato pequenos, o segundo do mundo também. Então, isso faz com que a gente tenha uma grande expectativa, porque também essa aviação experimental está crescendo muito no Brasil, são aqueles aviões não homologados, e os aviões homologados, tipo Cessna, Cirrus, Seneca, esses aviões todos nós podemos dar manutenção aqui, estamos preparando a mão de obra, porque para implantar a indústria tem que ter água, energia, telefonia, logística e mão de obra, mas sobretudo pessoal. Isso é o fundamental para o nascimento, o surgimento de grandes empresas e empresas de base tecnológica. Vai ser uma contribuição importante para a economia do Estado. Temos essa certeza e com certeza também muita esperança de que isso venha evoluir. Muito bem. Nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Até já! O setor calçadista é um dos segmentos industriais mais importantes do nosso estado, agregando valor no número de empresas, de empregos e na economia através das exportações. Para atender este setor, o Senai conta com o Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado, que agrega o Instituto Senai de Tecnologia em Couros e Calçados, atendendo com inovação as empresas industriais. A grande novidade é a unidade móvel de artefatos e calçados de couro, que se trata de uma carreta equipada com totais condições de formar e capacitar mão de obra qualificada para o setor. A unidade é capaz de oferecer até 20 cursos diferentes, com tecnologia de ponta e o que há de mais moderno para atender o setor calçadista da Paraíba. Onde tem Senai, tem inovação e tecnologia. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Neste último bloco, a gente volta conversando sobre economia. Doutor Gadelha, o Brasil é a 7ª economia do mundo, sendo apontado entre os 3 países mais atraentes para investimento de longo prazo do capital estrangeiro. Estes dados, eles vão na contramão, do que é divulgado na mídia aqui no Brasil. Qual é, então, a realidade dos fatos? Porque, na verdade, a mídia está jogando muito meias verdades. Isso aí é muito perigoso, porque a pessoa esconde uma parte e mostra a outra, certo? Mostra uma outra que é real, mas deixa de mostrar aquela complementariedade para ter um real no todo, certo? Então você tem mostra somente a parte podre, a parte ruim. Mas o Brasil é a 7ª economia do mundo. Olha, Sueli, quem diria? O Brasil é o 4º maior credor do mundo dos Estados Unidos. Quando eu comecei a entender das coisas, eu ouvia dizer que cada brasileiro já nascia devendo aos Estados Unidos uma fortuna, certo? E hoje nós temos um crédito com os americanos. O maior credor é a China. Tem 1 trilhão e 200 bilhões. Depois vem o Japão, aí é alguma coisa com 400 bilhões. Depois vem a Bélgica e depois o Brasil. O Brasil tem um crédito em títulos do Tesouro Americano, do governo americano, de 204 bilhões de dólares, certo? Eles devem ao nosso país. Então, este não é um país que está arrasado, que tem um crédito desse, certo? O que deixam de mostrar é exatamente isso, que nós somos o maior exportador de alimentos do mundo. Nós somos o maior produtor de soja, de suco de laranja, de açúcar,
de café, enfim, de uma gama enorme de produtos. Nós somos o terceiro maior consumidor de internet, nós somos o terceiro fabricante de aviões a jato do mundo. Então as pessoas não mostram essas partes, escondem todas essas verdades. Nós temos, e a gente vê que realmente é um país cheio de contrastes. A gente sabe que o Brasil existe ainda uma multidão de pessoas muito pobres, existe uma multidão de pessoas muito ricas. Então, eles só mostram a parte mais negativa do país. Eu não sei com que finalidade, vocês aí que são capazes de adivinhar mais do que eu qual é a finalidade dessas coisas, não quero entrar no mérito, mas quando a gente vê, disse, por que não mostra essa usina de Belo Monte que a gente está construindo, certo? Só mostra que não está chovendo, que a Cantareira não tem água, que a Sobradinho não tem água, que vai faltar hidroelétrica, que a gente só vai usar termoelétrica, que a energia vai ficar mais cara, mas não mostra que a gente está construindo a segunda termoelétrica, digo melhor, hidroelétrica do mundo, menor só do que Três Gargantas na China, lá em Belo Monte, no Pará. Giral e Santo Antônio é outra batelada de 7.000 megawatts, você tem a maior do Brasil, atualmente em funcionamento, é Itaipu com 12.000. Então você tem 7.000 lá em Rondônia, 7.000 megawatts em Giral e Santo Antônio. Uma já está funcionando, a outra vai entrar em funcionamento. Não mostra as obras de transposição de água do São Francisco, essas coisas precisam ser mostradas. Esse é um país gigantesco, nós somos o maior produtor de alimentos, nós temos energia, não houve apagão, todo mundo dizia que havia apagão, eu digo, não vai haver apagão. Disse aqui, bati na mesa e disse, não vai haver apagão. Você lembra bem disso, né? Que eu disse que não vai haver apagão. Não houve apagão, nem vai haver apagão, porque o Brasil está muito bem estruturado, mas a gente vê a grande mídia e diz, o apocalipse é hoje, certo? E no outro dia a gente vê o país está respirando, funcionando. Olha, no mês de janeiro, a indústria que nunca mais tinha crescido, a indústria cresceu. Aí o pessoal diz, houve no Brasil 40.000 desempregos, não sei o quê, tira carteiras assinadas, faz aquela confusão, mas não diz que nunca o Brasil teve tantos empregados de carteira assinada como nos dias atuais. Nunca na história do Brasil. Desde que o país nasceu até hoje, nunca teve um número de empregados tão grande. Por isso é que o consumo é grande, por isso é que as passagens de avião, quando vendiam 30 milhões de passagens, hoje se vende 100 milhões de passagens por ano, mostram o poder de compra da população brasileira. Os americanos, os brasileiros que vão a Miami fazer compras, mostram também essa pujança da nossa economia, certo? Então a gente vê por toda parte os arranha-céus e tal. Então não é bem isso, a coisa não é tão feia como se pinta. Problemas temos, e temos muito. Lógico, ainda somos um país pobre, mesmo sendo a sétima economia do mundo, nós somos um país pobre. Mas não temos só problema. Mas não temos só problema, pelo contrário, nós estamos evoluindo permanentemente. A indústria cresceu 2% agora no mês de janeiro, as vendas de supermercados cresceram 5,8% aqui na Paraíba e cresceram 3,6% no Brasil. Então, não é um país que está se acabando, não é um país que está na extrema-unção, não, muito diferente disso. Nós estamos vivendo ainda em situação muito... Quando vocês veem a crise nos outros países, eles mostram de relance e apagam, para não comparar com o Brasil. É bom sempre parametrizar, comparar uma coisa com a outra, comparar os tempos de agora com os tempos de outrora. Certo? Isso é fundamental. Pois é, e falando na Paraíba, já que o senhor citou aí alguns percentuais, o nosso estado ele expandiu o parque industrial em torno de 6%, o número de empregos cresceu 12% e a massa salarial em 18%. Presidente, isso significa que nós estamos crescendo mais do que o próprio Brasil? Nós estamos em ritmo chinês, né? Você está vendo aí, até no Correio Brasiliense de uns 10 dias atrás, não, na semana atrasada, na sexta-feira da semana atrasada, o Correio Brasiliense, quando a agência Moody's rebaixou a nota da Petrobras, aí disse que o país estava decadente, estava caindo, que a Paraíba era uma exceção, era uma ilha. Paraíba é a exceção. Podem ver
No Google está lá. E pode ver aqueles dados que eu disse também da dívida do crédito do Brasil com os Estados Unidos. No Estadão você vai botar Estadão, Brasil, quarto credor dos Estados Unidos. Então vai ver que vai conferir que é verdade mesmo, para ninguém dizer onde é que ele arranja esses dados. Está lá no Estadão. Eu capturei por lá. Então, eu estava falando na ilha que é a Paraíba, certo? E nós vamos crescer muito mais este ano, certo? Então, a gente cresceu, você vê muito mais que o Brasil, 5,8% no consumo de supermercado. A indústria cresce muito mais do que o Brasil, sem dúvida nenhuma. Nós somos uma ilha, nós estamos imunes a esta crise até agora, ela não nos atingiu. Isso eu posso assegurar. A indústria têxtil está crescendo, toda ela está se expandindo, toda ela. A Coteminas, a Brastex, a Patamuté, em Cajazeiras, a Matesa comprou equipamentos novos, a Nofio está construindo alguma coisa como 20 mil metros quadrados de novas áreas para implantação de novos filatórios open-end e filatórios de anel também. Todas as indústrias têxteis, que é a primeira a entrar em crise e a última a sair, então nós já saímos da crise da indústria têxtil, do resto, até logo, viu? Pois é, nós estamos lá começando o ano agora praticamente, né, presidente? Exato. A gente pode ainda dizer claro, isso, né? Claro, a gente está começando e começando assim, asfixiando o governo, asfixiando a economia, ora é o Congresso, ora são manifestações, e a mídia permanentemente dizendo: não compre casas, não compre carro, não compre nada, que o mundo vai se acabar. É mentira, o mundo não vai se acabar coisa nenhuma. O Brasil é um país que nasceu para ser grande, é um país estruturado, seus fundamentos macroeconômicos hoje são de dar inveja ao mundo todo. Agora, todos os países que têm indústria, eles sofreram com a influência chinesa, sofreram imensamente. Nos Estados Unidos você não compra um produto americano, você vai comprar um terno, você vai comprar um sapato, tudo é de fora, inclusive muita coisa do Brasil, até aviões eles importam daqui também, certo? Então, se considerar tudo isso para fazer um juízo de valor sobre a nossa economia. A coisa não é tão preta como se pinta e nós temos toda a chance de crescer. É só parar essa farra de acusações, de ataques e entrarmos no trabalho, botar mãos à obra. Eu tenho certeza que o Brasil vai ficar muito na frente dos outros. E a Paraíba também. E a Paraíba também, claro. Lógico que a Paraíba já está imune, aí é que vai ficar bem. Bom, a gente vai chegando então ao finalzinho do programa Paraíba Atende Hoje. Presidente, muito obrigado pela sua participação, né? Seja bem-vindo mais uma vez a esse retorno para o programa. Já acabou? Eu estava gostando tanto, estava ficando divertido a gente mostrar as coisas que a Paraíba tem, as coisas que o Brasil tem. A Paraíba que está inaugurando essas suas 5 fábricas de cimento lá na fronteira de Pernambuco e Paraíba, a Paraíba que está com 80% de taxa de ocupação nos hotéis de João Pessoa e de Campina Grande também, uma taxa de ocupação de 82%, que mostra também que a gente criou esse novo setor dentro da economia, que é o do turismo, e vamos aguardar as águas do São Francisco para a gente ter o setor primário, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é os serviços. Então, com isso a gente vai fazer a complementariedade dessa economia que eu tenho certeza nós nascemos para e temos que buscar o nosso verdadeiro destino, que é o destino de ser um Estado que possa abrigar com carinho, com zelo, com devoção e dar uma qualidade de vida espantosa a todos os seus filhos. Então, podem confiar na Paraíba, podem confiar no Brasil, que não haverá retrocesso. Nós vamos adiante, crescendo sempre como temos crescido nesses últimos anos. Ok. E a você que tem acompanhado nossos programas, quiser participar, mandando sua sugestão, seu comentário, é só mandar e-mail para a nossa produção, programa.pbtem@gmail.com. E se quiser rever o conteúdo dos programas, acesse o nosso canal no YouTube, o endereço você vê aí na tela. Muito obrigada pela companhia, a gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!